comecei a prática das artes marciais no dia 1 de fevereiro de 1973, na velha Academia de Budo, que era o Ombo Dojo da União Portuguesa de Budo, era a sua sede central, era a Academia de Budo, e naquele dia calhou-me uma aula de Karate-Do. E então fiz a primeira aula de Karate-Do com o mestre Francisco Gouveia, que era um dos grandes praticantes de Karate da época e que mais tarde veio a introduzir o full contact em Portugal. O porquê? Na escola onde eu andava, eu e os meus camaradas de aulas falávamos muito sobre artes marciais, sobre isto, aquilo e isso, e então a grande dificuldade que a gente tinha era arranjar um clube que fosse perto de casa. Hoje em dia em cada esquina há um clube, naquela altura não. Tínhamos que fazer muitos quilómetros, ou de comboio, ou de autocarro, para podermos treinar. E tinha que idade nessa altura? Tinha 16 anos. Também não era muito, naquela altura praticamente não havia aulas para crianças. Já havia, mas era muito pouco, porque não havia uma metodologia própria para a mente de crianças. Não é? Quando cheguei à Academia de Budo, fiquei um bocadinho atrapalhado, porque a senhora pediu-me fotos e eu não tinha fotos. E ela disse, não, mas o senhor não tem importância nenhuma, o senhor faz a sua inscrição, vai treinar e depois, na próxima vez que cá vier, traz as suas fotos. Foi basicamente isso. Quando saí do dojo, parecia um super-homem. parecia uma sensação de bem-estar, uma sensação de... próprio do miúdo de 16 anos que começou a fazer uma arte marcial. A ideia é essa. Mas lembra-se, por exemplo, antes de decidir ir para o dojo, porquê artes marciais? E nas conversas com os colegas, porquê artes marciais e não jogar a bola ou jogar outra coisa qualquer que fosse mais típica na altura? Bom, nunca tive muito jeito para jogar a bola, portanto, isso, verdade seja dita. Não, mas as artes marciais davam uma... Como é que eu ia dizer? Traziam, além do aspecto de combate em si, traziam um aspecto bastante místico, mais espiritual, de formação das pessoas, de respeito pelas pessoas. Não era só meramente bater ou projetar, ou seja o que for, não. Havia mais, muito mais que isso. O respeito pelas pessoas, a educação, o respeito pelos mais velhos, o respeito pelos mestres. No fundo, quando se entra para uma classe de artes marciais tradicionais, vê-se aquilo quase como uma, eu não direi uma religião, eu não vou chegar a esse ponto, mas é uma situação de grupo, de corpo, um espírito de corpo que se cria ali. Os menos graduados têm que respeitar os mais graduados, mas eles, por vez, também têm que me respeitar ajudando e exigindo de nós também. Não era só, era engraçado, naquela altura não era só o mestre a dar as aulas, mas o mestre delegava muito. A Academia de Budo era um bom dojo, mas como havia poucos dojos, as pessoas centralizavam-se ali muito. Então era sempre muita gente. Então os mestres pediam sempre aos alunos mais velhos para ir ajudando no início das aulas, corrigindo e digamos, ajudando os principiantes. Havia sempre um ou outro que abusava um bocadinho da sua autoridade. Tinham uma certa necessidade, mas isso era um caso ou outro pontuais, porque de uma forma geral havia um grande espírito de camaradagem e de entreajuda. Né? Quer dizer, um caso ou outro que estou a citar não são a regra. Como é que o mestre lidava com essas pessoas na altura que abusavam um bocadinho? Que abusavam um bocadinho, era uma situação complicada, quer dizer, a gente engolia e clava, não era? Não sei se estás a ver, ele dava as ordens, às vezes as ordens eram dadas de uma forma não tão pedagógica como vocês estão habituados, mas a cumprir-se, as ordens cumprem-se, não se discutem, quer dizer, havia aquele princípio. Nessa época, o tipo de treino das artes marciais e a relação entre os alunos e os mestres é muito diferente do que é agora. Era mais dura, era mais... Embora eu pessoalmente não tenha razão de queixa. Tanto da parte do mestre Francisco Gouveia, quando foi a primeira aula que eu tenho, era ele que estava a dar, como do mestre Alexandre Guefão, que ainda vive,
ainda há dias falei com ele telefonicamente, como o mestre de judo e do jiu-jitsu que já faleceu, e outros. A relação era uma relação bastante agradável. Eles eram bons mestres, esforçavam-se pelos seus alunos, não eram perfeitos, porque ninguém é perfeito, mas conseguiram transmitir um espírito, uma força de vontade, transmitiam uma mensagem que eu sentia-me bem, sentia-me dentro de um grupo, sentia-me que não estava isolado. Quer dizer, havia um espírito de corpo. A arte marcial tem muito a ver, a arte marcial vem de Marte. Marte é o deus da guerra, tem muito a ver com o espírito militar, não com, digamos, o sentido militarista da palavra, negativo da palavra, mas com o sentido de cavalheirismo, de camaradagem, de amizade, de entreajuda, etc.